Muito bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro do ano da graça 2021, vamos continuar com a divulgação, com as leituras do livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão da Beira e de suas famílias através dos tempos. Vamos incidir a nossa gravação sobre dois temas, que são os cognomes ou alcunhas populares do Lobão e as famílias de Lobão da Beira e seus apelidos. São duas temáticas distintas, até porque a primeira é uma temática curta e a segunda uma temática bastante longa. Comecemos então com os cognomes ou alcunhas populares de Lobão. Em Lobão havia o hábito de apelidar as pessoas com uma alcunha, sarcástico ou pejorativo, com que os visados se ofendiam. Por vezes eram relacionados com defeitos ou virtudes dos visados, com os quais achavam graça e até se riam. As pessoas de Lobão, muitas vezes, eram mais conhecidas pelo nome do ascendente, homem ou mulher, consoante fossem mais conhecidos e populares. Como exemplos de alcunhas, temos Horácio do Charoleiro, o Bacalhau, o Berçocas, o Bolotinha, o Borra Fontes, o Boticário, o Cacarra, o Calão, o Chico do Aurélio, o Chico da Corina, o Chico Ranran, o Conde, o Coringa, o Correnteiro, o Gago, o Gato, o Grilo, o Guapo, o Homero da Guarda, o João do Paulo, o Maneta dos Peludos, o Marra Cavalos, o Milhãs, o Mole, o Mosca, o Mudo do Reca, o Nabainho, o Peitinho, o Peras, o Perna de Pau, o Pilão, o Pionim, o Zé do Saco, o Zé Maria do Chico Mota, o Homero do Guarda, etc. O Homero do Guarda, houve aqui uma repetição. Portanto, estas são algumas das alcunhas, não é, que eram usadas na nossa aldeia e que, de facto, Francisco Gouveia refere aqui no seu livro, mas há muitas mais. Até porque quase todas as pessoas são presenteados com um alcunho que é uma alcunha inicial para essa pessoa, ou então, já que não se herda outra coisa, herdam pelo menos as alcunhas dos seus antepassados. Vamos então passar ao tema As famílias de Lobão da Beira e seus apelidos. Como referi há pouco, trata-se de facto de um tema bastante vasto, porque engloba os vários apelidos das várias famílias que passaram por Lobão, que viveram em Lobão, e algumas delas continuam a viver em Lobão. Aliás, a maioria delas, os seus descendentes e as suas ramificações familiares continuam a existir em Lobão. E é de facto um tema bastante vasto que inclui várias páginas do livro, não é? E que de facto nós vamos fatiar e vamos fazer isto por, entre aspas, episódios, por capítulos, por forma a não maçar muito quem ouve estas gravações e ser mais entendível e as pessoas também não desistirem de ouvir aquilo que nós estamos a narrar e aquilo que estamos a divulgar. Então, vamos passar às famílias de Lobão da Beira e seus apelidos. Há famílias de Lobão da Beira cujos apelidos já vêm do tempo do condado portucalense, Abreu, e outros já mencionados nas inquirições de Dom Afonso III, nos censos e forais que se seguiram, como é o caso da família Muniz, da família Rodrigues, da família Pais, Soares, Pires, Lourenço, Gonçalves e muitos outros. Há famílias a viver nas casas dos seus antepassados há vários séculos, como é o caso dos Mendes e Gomes no Soito, dos Antunes e Gomes no Alcoice, dos Pais e Brás no Casal, dos Rebelos e Figueiredos em Vila José e dos Abranches e Pinhos em Várzea. Há famílias que sempre exerceram a mesma profissão, como é o caso da família Almeida de Várzea, Queijeiros, Sobral em Vila José, Carreiros e Almeida do Alcoce, Sapateiros. Há famílias de fidalgos em Lobão, já assinalados nas inquirições de 1258, às quais se juntaram mais algumas no século XVII, atraídos que foram a estagiar em casa do mestre de bacharéis do Soito, muitos deles ligados aos fidalgos da província das Beiras, e que aqui ficaram e constituíram família dada a hospitalidade da terra. Algumas destas famílias fidalgas já desapareceram da freguesia sem deixar sucessão, como é o caso dos Albuquerques, dos Castelo Branco, dos Queixada, dos Ferrão, dos Corte Real, de Sousa Lobão e outros. Há, no entanto, algumas famílias descendentes destes fidalgos ainda nos nossos dias, os quais desconhecem esse facto, como é o caso dos Rebelos, dos Pinhos, dos Fernandes, etc.
As famílias de fidalgos e dos ricos e abastados lavradores viviam do rendimento das suas propriedades. Este rendimento surgia com a venda dos produtos das terras, essencialmente vinho, milho e azeite. Muitas destas famílias tinham membros no exército, situação que já se verificava no exército real, nas companhias de milícias e ordenanças e, em tempos da República, no exército nacional. Estes oficiais do exército beneficiavam de um bom ordenado que os ajudava a comprar e a manter as propriedades da sua família. Outros radicavam e constituíam família nos grandes centros urbanos, iam-se desligando da sua terra natal e acabavam por vender as suas propriedades aos caseiros ou imigrantes, como aconteceu a algumas das famílias do passado, já sem descendentes na freguesia. As famílias da classe média viviam também do rendimento das suas terras, aliado ao rendimento das suas profissões em artes e ofícios e comércio local. As famílias mais pobres viviam da produção de produtos agrícolas das suas pequenas leiras e corelas, e como jornaleiros diários nas quintas dos grandes proprietários de Lobão. Os jornaleiros de Lobão, em tempos de crise agrícola ou de excesso de mão de obra, emigravam temporariamente para o Douro, para o Ribatejo e Alentejo, em épocas sazonais destinadas às sementeiras ou às colheitas de produtos da terra. Havia outra alternativa a agentes de Lobão de todas as classes sociais, que era a imigração para outros países e para as colónias. Os imigrantes de sucesso regressavam às origens, onde compravam propriedades dos antigos senhores. A freguesia de Lobão da Beira tem no seu historial mais de 250 apelidos diferentes. As 10 famílias mais numerosas são a família Lopes, a família Antunes, a família Henriques, a família Figueiredo, a família Fernandes, a família Marques, a família Rodrigues, a família Oliveira, a família Silva e a família Pereira. Agora vamos passar então mais diretamente a referir as várias famílias, e Francisco de Gouveia ordenou aqui a sequência por ordem alfabética e vamos então começar com a família Abranches. Este apelido tem origem na Normandia, onde o rei Henrique IV de Inglaterra criou o título de Conde de Avranches e foi condecorado com a Ordem da Jarreteira. Era vassalo e amigo do nosso infante Dom Pedro e veio a morrer na Batalha de Alfarrobeira. Família Ribeiro Abranches de Várzea de Cavalos era dos fidalgos mais antigos de Lobão e oriundos de Midões, Travanca de São Tomé e Cabanas. Havia também em Lobão uma família Abranches a residir no lugar do Alcoce, entroncados com a família Gomes e com a origem em Sabugosa. Passou assim a haver, no século XVII, duas famílias Abranches em Lobão, embora parentes por afinidade. A presença da família Ribeiro Abranches em Várzea de Cavalos é anterior aos primeiros registros de batismo na Igreja Matriz de São Julião de Lobão, que data de 1632. Foi grande personalidade nesta família Ribeiro Abranches, primeiro Visconde de Midões, Roque Ribeiro Abranches de Castelo Branco, como fidalgo e político. O solar da família Ribeiro Abranches em Várzea de Cavalos está dotado da Capela de Nossa Senhora da Paz e a capela particular mais antiga da freguesia, com data de 1643, do tempo de Luís de Abranches Henriques. No século XVII está registada a presença de alguns escravos nesta família de Várzea de Cavalos. O reverendo Luís Teotónio de Abranches, casado com Dona Joana de Figueiredo, foi figura de reverência. Foram pais de vários filhos, incluindo um par de gêmeos, no século XVIII. Os Abranches de Várzea de Cavalos estão indiciados como pais de várias crianças registadas na Igreja Matriz e filhas de mulheres solteiras do lugar do Alcoce e Várzea, no século XVII. Roque de Ribeiro Abranches de Castelo Branco foi primeiro Visconde de Midões, par do reino, senhor das casas de Midões, Cabanas de Veriato, Travanca de São Tomé, Várzea de Cavalos, Travanca de Lagos, Arganil. Portanto, eu posso até acrescento aqui uma informação. Portanto, isto aqui, Várzea de Cavalos, Travanca de Lagos, é Concelho de Oliveira do Hospital. Portanto, havia aqui, era enorme em termos geográficos, a influência e as propriedades e os bens desta família Abranches. Portanto, em Travanca de Lagos, em Arganil, São Martinho da Cortiça e Pombeiro. Nasceu em Midões em 15 de 7 de 1770 e faleceu em 6 de 4 de 1844. Foi casado com Dona Rosa Ignácia de Araújo e Azevedo. Durante as guerras liberais, Roque Ribeiro Abranches viu os seus bens expropriados por motivos políticos, incluindo os de Várzea de Cavalos. Foi reabilitado, condecorado e entrou na posse dos seus bens.
Dona Modesta Flamínia Ribeiro Abranches e Castelo Branco, filha do primeiro Visconde de Midões, onde nasceu em 12 de março de 1806, casou em 1826 com o seu tio paterno António de Vasconcelos Abranches e Castelo Branco, fidalgo cavaleiro da Casa Real, bacharel em matemáticas e oficial do Exército. Foi reabilitado e promovido a recebedor-geral da província das Beiras. António Ribeiro Abranches, nascido a 3 de 11 de 1831, casou com a sua irmã, com a sua prima e co-irmã, Dona Crisóstoma Adiudata de Vasconcelos Abranches e Castelo Branco, filha de seu tio José de Vasconcelos Abranches e Castelo Branco, fidalgo cavaleiro da Casa Real, bacharel em leis e juiz do crime do bairro do Limoeiro, em Lisboa. Os filhos são António, o César, o José, a Dona Maria dos Prazeres, a Dona Maria Luísa e Dona Augusta, todos a viverem em várzea de cavalos. No princípio do século XX, com a monarquia em crise e os primórdios da República, surge mais uma vez a família Ribeiro Abranches em atividades políticas. César Ribeiro Abranches, juntamente com João Carlos de Abreu Madeira, Francisco José de Gouveia, do Soito, e António da Silva Sequeira, do Casal, agitam a política em Tondela na candidatura à Câmara Municipal e Administração do Conselho, que culmina com o homem do Soito a ser eleito em 1910. Esta família teve vários membros na Igreja Católica, em conventos e mosteiros e padres na freguesia de Lobão. Dona Augustinha Ribeiro Abranches, nome pelo qual é carinhosamente conhecida no lugar de várzea, e o seu marido, o coronel de infantaria António Lopes Figueiredo, são na atualidade os representantes desta ilustre família de fidalgos. Passamos agora à família Abrantes. Nome de origem toponímica por vezes passou a Abranches. As famílias deste apelido, residentes no lugar do Casal, são originárias de Espinho Mangual, de família de Ernesto Mota. No lugar da Vila José, esta família está entroncada com a família de Otávio de Oliveira Simões, que foi presidente da Junta de Freguesia de Lobão da Beira e é oriunda de Canas Senhorinho. A família Abrantes só começou a aparecer na Geneia de Lobão a partir de 1758. Há ainda na freguesia outras famílias deste apelido, com origem em Oliveirinha. Passamos agora à família Abreu. Esta família, com origens no Condado da Galiza, aparece em Lapela, junto ao Rio Minho, onde mandou construir uma torre de vigia, da qual eram alcaides-mor para defesa da fronteira norte do Condado. Eram também senhores de Lapela, Merufo e Longos Vales em terras de Monção. Participaram da Batalha de Arcos de Valdevez com uma arma secreta que consistia numa grade armadilha a camuflar no terreno, onde caíam muitos adversários, e foi decisiva no desfecho da batalha. Ganharam prestígio e vieram a ocupar altos cargos no Exército Real. No decorrer dos anos, esta família é assinalada em várias terras do país e já no século XVIII, na Quinta da Costa, em Avô Oliveira do Hospital. Vindo desta localidade, veio casar a Lobão em 1787 José Madeira de Abreu Brandão Brito com uma neta do morgado do Soito, Pedro Fernandes da Costa Azevia, e ficou a residir no Solar da Fonte, na Vila José. Na atualidade, esta família reside no Solar do Paço, situado no lugar do Casal, representado pelo Dr. Pedro Paulo Madeira Calheiros e Dona Maria Adelina Rovisco Meneres. Foi grande personalidade nesta família Madeira Abreu o cavaleiro professo da Ordem de Cristo João Madeira de Abreu Brandão e Brito, como fidalgo e cavaleiro professo da Ordem de Cristo. Deste apelido faziam também parte o Dr. José Pereira de Figueiredo, bacharel na Vila José. Eram também de apelido Abreu dois tios de Egas Muniz, Prémio Nobel da Medicina, que viveram muitos anos na casa da família Corte Real e foram sepultados no cemitério público da freguesia. João Carlos Madeira de Abreu, juntamente com o Visconde Nandufo, Gonçalo Calheiros da Gama Bandeira, Francisco José de Gouveia, Eduardo Moura, César de Vasconcelos Ribeiro Abranches e outros, foram vozes ativas pelo Partido Regenerador e em seguida pelo Partido Republicano na campanha política do Conselho de Tondela no final da monarquia. Passamos agora à família Aires, nome de raízes patronímicas e origem desconhecida. Desta família foi presidente da Junta de Freguesia de Lobão da Beira, Fernando Augusto Aires. Família, pronto, mas aqui é fazer aqui uma parte que o Sr. Fernando Augusto Aires, portanto, eu penso que ele, tenho a certeza, não é oriundo aqui da nossa terra, aqui da aldeia. Os seus laços familiares situam-se em Trás-os-Montes, penso eu. Eu penso que ele é oriundo dessa província de Portugal, Trás-os-Montes. Passamos então agora à família Alaracão. Apelido de origem em Espanha, Andaluzia. Em Lobão, a família destes apelidos era oriunda de Fail e Parada de Gonta, a viver na calçada do Alcoço, século XIX.
na casa que fora do Dr. Manuel Henriques e escritório do jurisconsulto Sousa Lobão. Deste apelido foi figura militar em Lobão o coronel de infantaria José Peixoto da Silva Menezes e Alarcão, como comandante do regimento de infantaria 14 de Viseu. Era casado com Dona Maria José Coelho, do mesmo lugar do Alcoce. Foi presidente da Junta de Freguesia de Lobão em 1919. Nota, esta família, Peixoto e Alarcão, já não tem descendentes na freguesia de Lobão da Beira. Passamos agora ao apelido Albergaria, apelido assinalado na geneia portuguesa desde o século XIII com ligação aos rebelos. Foi um cavaleiro desta família que se evidenciou merecidamente nos feitos do Oriente. A família deste apelido, que residiu na Vila José, à entrada da Quinta dos Carvalhos, veio de Correlos carregá-lo de sal em 1876. Era formada pelo casal Dona Ermelinda Soares de Albergaria e Frutuoso Ferreira dos Santos, onde tiveram vários filhos. Era um casal respeitado e apoiado por alguns fidalgos locais que conheciam a origem da Dona Ermelinda e os quais viviam, ele da profissão de alfaiate, ela de modista. Nota, ao que constava no lugar, o Frutuoso era um alfaiate de sucesso, com muitos fregueses nos concelhos limítrofes, em especial na casa dos fidalgos. E foi numa dessas casas, em Correlos, que veio a conhecer Dona Ermelinda, com quem casou contra a vontade da família. Não é conhecida a sucessão desta família em Lobão da Beira. E como já vai longa a gravação, já vamos com cerca de 15 minutos, vou terminar por aqui as leituras de hoje. Amanhã voltaremos aqui ao mesmo tema, porque também, como já referi, este é um tema bastante largo e vai-nos levar aqui alguns dias a concluí-lo. Resta-me, de facto, agradecer a vossa atenção, desejar-vos uma boa segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.